Bem-vindos à Semana do Coringa, meus amigos. Lembrando que de sexta-feira, dia 27 de setembro, até dia 3 de outubro, quinta-feira, o canal terá por dia um vídeo dedicado ao Coringa. No último dia da Semana do Coringa, que é a quinta-feira, trarei minhas opiniões sobre o filme do Coringa. E hoje, meus amigos, o vídeo é dedicado pra gente falar um pouquinho sobre a questão da origem do Coringa. Eu já falei como é que o Coringa foi criado, sua primeira aparição nos quadrinhos, já estabeleci alguns elementos envolvendo aí o primeiro encontro do Batman com o Coringa, né? Só que a dúvida sempre é qual é a origem definitiva do personagem. O personagem tem uma origem específica nos quadrinhos? A verdade é que, assim, nunca foi estabelecida uma origem específica do personagem no passado, na Era de Ouro, Era de Prata, ou mesmo em alguns momentos ali do começo da Era de Bronze. A única pitada de origem que a gente viu especificamente na Era de Ouro foi a Detective Comics número 168, onde o Bill Finger criou a figura do Capuz Vermelho, que é uma espécie de identidade anterior ao do Coringa, e fez toda aquela história que coloca o Capuz Vermelho pulando um tanque ácido na fábrica de química e virando o Coringa, né? Colocando a pele branca, cabelo verde e assim por diante. Essa era uma das poucas pitadas de origem que a gente tinha do personagem até então. Só que, em 1988, um cara chamado Alan Moore e outro cara chamado Brian Bolland se juntaram para fazer uma obra-prima chamada A Piada Mortal, onde sim se estabeleceu uma espécie de origem para o personagem Coringa, que seria um comediante fracassado que teve um dia ruim na vida dele. Ele perdeu a esposa com um acidente doméstico envolvendo um aquecedor de uma madeira que eletrocutou ela e ela morreu. Ainda na Piada Mortal, o Alan Moore traz os elementos da Detective Comics número 168, incorporando na história aquele momento onde o Coringa, né, que na verdade era só o jovem rapaz que acaba vestindo o capuz vermelho, né, vira o capuz vermelho, que era uma espécie de bandido que várias pessoas incorporavam, não era um único homem, que acaba fazendo um roubo na Chemical Ace, né, a famosa fábrica aí, onde o Coringa acaba então pulando no tanque ácido e vira efetivamente o Coringa, né? Aquele jovem rapaz comediante fracassado acaba virando então esse grande vilão aí da cultura pop. Só que o Alan Moore ele toma muito cuidado nessa história, porque mesmo ele criando ali uma origem que de certa maneira foi a origem definitiva do personagem, por toda a repercussão que teve a história, mas que ainda na época era para ter sido uma história Elseworld, não era para ter sido uma história da cronologia do Batman. Mas de qualquer maneira, mesmo sabendo que não seria uma história de cronologia, o Alan Moore tomou cuidado para colocar aquela origem como uma das possíveis origens do Coringa. Ele mesmo no quadrinho diz que se é para ter uma origem, ele gostava de ter múltiplas origens. Então o Alan Moore meio que tira a responsabilidade dele no sentido de criar uma origem para o Coringa. Só que a história é tão boa, tão magnífica, tão bem construída, tão aterrorizante, tão tudo, que acabou sendo, por muitos fãs, enfim, para todos os leitores de quadrinhos hoje em dia, a Piada Mortal como a origem definitiva do personagem. É tipo o Batman 1, tem outras origens do personagem hoje em dia, inclusive acho que Ano Zero continua valendo como origem pro personagem Batman, porque ainda há referências a Ano Zero, por mais que Ano 1 de vez em quando seja citado hoje em dia nas histórias do Tom King. Mas ainda assim, por exemplo, quando você fala em origem do Batman, as pessoas sempre vão colocar que Batman 1 é a origem definitiva dele. Mas de qualquer maneira, com o passar do tempo depois de A Piada Mortal, vieram outras histórias que tentaram estabelecer uma origem pro Coringa, talvez contar uma origem que fosse definitiva, talvez tentar contar uma origem alternativa pro personagem. Tiveram outras histórias boas, ruins, que geralmente ficavam bem abaixo do que a Piada Mortal, sendo que algumas delas entendiam que não poderia existir uma origem definitiva pro Coringa, tal qual o Alan Moore colocou na Piada Mortal. Tal qual também é o pensamento do criador do Coringa, um dos criadores, que é o Jerry Robson. Como eu falei no primeiro vídeo da Semana do Coringa, o Jerry Robson não gostava que o Coringa tivesse uma origem definitiva. Ele gostava que o Coringa não tivesse uma origem específica. E se você pensar, faz muito sentido, porque a carta do Coringa no baralho é uma carta imprevisível. Ela gera a imprevisibilidade. E é interessante nós não termos algo previsível com o Coringa, não ter uma origem definitiva, algo definido para ele. Então faz sentido esse pensamento que o Jerry Robson traz, e faz sentido a gente não realmente ter uma origem
pro Coringa. Mas ok, algumas pessoas aí tentam forçar a barra e colocam algumas coisas bizarras aí, e eu tô aqui pra comentar isso também. Uma história que traz uma brincadeirazinha com a origem do Coringa é a revista do próprio personagem. Lá nos anos 70 o Coringa teve uma revista própria, inclusive durou 9 edições, se eu não tô enganado. Essa revista até foi recentemente lançada no Brasil, na verdade as edições foram lançadas no encadernado pela Panini, que é o Lendas do Universo DC Coringa. Inclusive essa revista tinha roteiristas bem famosos do universo do Batman, por exemplo Daniel O'Neil, tinha também o Elliot S. McGinn, muito conhecido pelo Superman, só que ali não era retratado o Coringa malvadão, ou mesmo o Coringa que foi reintroduzido pelo Daniel O'Neil Neil Adams nos quadrinhos. Mas sim é um Coringa mais bobo alegre, mais divertidão e coisa do tipo. E nós temos neste encadernado e dentro dessa revista do Coringa a edição número 5, que traz uma brincadeira em relação ao origem do Coringa. Ali é contado que o nome dele na verdade seria Arthur Wilde e ele teria um avô que era pintor. Na verdade o bisavô dele, o Thaddeus Wilde, que era um pintor e acabou se irritando um momento lá quando ele estava conversando com o pequeno Arthurzinho e jogou na cara dele lá uma tinta. E essa tinta era uma tinta permanente e era tinta branca, por isso que ele ficou com o rosto branco. Mas no final da história a gente descobre que era tudo uma lorota do Coringa, então meio que isso não existe em relação à origem do Coringa. Depois dos anos 80 ali, depois da Piada Mortal especificamente, maioria das edições, maioria das histórias do Batman sempre levava a Piada Mortal como origem. Se existia alguma referência ao Coringa, a origem do Coringa, ele citava o momento onde o Capuz Vermelho pulava no tanque ácido e virava o Coringa, que na verdade necessariamente não é uma referência à Piada Mortal, mas sim a Detective Comics número 168. Na verdade, uma das histórias que foram publicadas envolvendo essa questão de origem do Coringa, que muda um pouquinho a história em relação à Piada Mortal, foi publicada na Batman Preto e Branco número 2, né, o encadernado, a segunda fase dessas histórias em preto e branco, onde nós temos uma história chamada Estudo de Caso de Paul Dini com os desenhos do Alex Ross. Essa história meio que narra ali um dos médicos internos ali do Asilo Arkham descobrindo um dossiê sobre o Coringa. E lá eles descobrem que na verdade o Coringa era um mafioso antes de ser tacado no tanque ácido e virar efetivamente o Coringa. Inclusive o mafioso, na verdade, ele teria criado a identidade de Capuz Vermelho para poder cometer alguns crimes pequenos, mas que em um determinado crime eles acabaram confrontando o Batman e aconteceu todo o acidente clássico. Só que a história deixa muito claro no final que tudo isso não passava de alguma maluquice envolvendo a Arlequina, que quando a Arlequina era psiquiatra dentro do Asilo Arkham, ela meio que formatou este dossiê e ninguém sabe na verdade se ela realmente formatou aquilo ou se o Coringa próprio criou e deixou para alguém achar aquele negócio ali e criar uma espécie de lenda em relação à origem dele dentro do próprio asilo. Mas é interessante que o Paul Dini e o Alex Ross deixam bem claro ali que aquela não é uma origem definitiva, é uma brincadeira ou algo que possa ser imaginário em relação ao Coringa, né? Talvez pode ser que seja uma verdade, mas não fica estabelecido como a origem do Coringa definitiva. Essa história chegou a sair no Brasil em 2004 na revista DC Especial número 4, que publicava essas histórias em preto e branco aí, né? Lá nos Estados Unidos saiu em 2003 essa historieta aí. Tem uma dessas origens, dessas tentativas de reimaginar a origem do Coringa, que eu odeio tanto, mas tanto, que eu nunca mais li, de tanto desgosto que eu tenho por esse quadrinho. Trata-se do arco Desforra, que foi publicado na revista Gotham Knights. Aqui no Brasil ela foi publicada a partir da edição número 30, revista Batman número 30, a primeira série da editora Panini. Essa história está escrita pelo A.J. Lieberman, um roteirista que eu não gosto de jeito nenhum, eu acho muito fraco ele, ainda mais por ter tentado fazer essas coisas com a origem e envolver a Piada Mortal no jogo aí. Mas enfim, Desforra é uma saga, ou um arco de histórias na verdade, que traz o Silêncio de volta. O Silêncio estava desaparecido desde lá de Batman Silêncio, do Jeff Loeb do Jim Lee, né? E nós temos aqui uma trama que envolve muito o Coringa. Nesse arco de histórias fica muito bem estabelecido toda aquela passagem da Piada Mortal onde o Coringa, né, na verdade o Young Man, né, o jovem rapaz, e a Jenny, que é a esposa que aparece lá na Piada Mortal. Inclusive neste arco o Coringa é chamado de Jack, ele tem um nome. E dentro da canon do Batman, o nome Jack vira e mexe associado ao Coringa, né, como realmente sendo um nome do passado dele. Isso é colocado, por exemplo, no Batman de 89. No Batman Animated Series ele é conhecido como Jack Napier também. Naquela história que eu falei recentemente aí no segundo vídeo da semana do Coringa, que é imagens do Daniel O'Neil, também há quase que ali o primo do Coringa falando que o nome dele é Jack. Então Jack meio que é uma identidade que algumas pessoas colocam pro Coringa. Então ou ele é conhecido como Zé Ninguém, né, o John Doe sem nome, ou ele tem o nome Jack. Porque o J pode ser associado ao valete, né, o J da carta do baralho, né.
Não sei se é isso, mas tô pensando aqui. Mas de qualquer maneira, então, o quadrinho do A.J. Lieberman estabelece então que o Coringa se relembra aí da Jenny, né? Ela grávida, ele tem um álbum de fotografia com várias fotos da Jenny e tudo mais. E o fato é que neste arco o Coringa está atrás da pessoa que matou a Jenny. Diferente da Piada Mortal, onde a Jenny acabou sofrendo um terrível acidente com aquecedor de mamadeira elétrica lá, na verdade aquecedor elétrico de mamadeira, acho melhor dizendo, né? Diferente da Piada Mortal, o A.J. Lieberman coloca toda uma questão de assassinato envolvendo a esposa do Coringa e o Coringa querendo se vingar da pessoa que matou a sua esposa. E coincidentemente a pessoa que sabe a identidade do assassino da esposa do Coringa é o Charada. Então especificamente a edição número 54 de Gotham Knights, que foi publicado aqui na Batman número 31, primeira série, reimagina a Piada Mortal, mostrando então o Jack, na verdade, querendo não cometer o crime a pedido da Jenny, né? O crime famoso lá na Ace Chemical. Só que ele acaba sendo persuadido a cometer o crime, visto que os vilões, os bandidos lá que estavam querendo cometer o crime junto com eles, tal qual na Piada Mortal, ameaçam a esposa do Coringa. A esposa do Jack, na verdade. Então o Jack acaba cometendo o crime lá como Capuz Vermelho dentro da Ace Chemical, acaba acontecendo todo o acidente famoso, e depois ele acaba descobrindo que alguém matou a esposa dele, alguém explodiu um apartamento com a esposa, que foi um policial corrupto lá. Então o A.J. Lieberman fez o favor de destruir a Piada Mortal, verdade é essa. Ele pega a genialidade que o Alan Moore colocou na história, uma simplicidade que faz todo sentido dentro da história da Piada Mortal, como um dia ruim na vida do Coringa, por exemplo, para colocar um assassinato, uma ameaça genérica para a esposa do Coringa. Uma coisa maluca, eu odeio essa história. Sério, eu odeio essa história. Inclusive, nem leiam essa história, pessoal. Não vão atrás, é muito ruim, sério, na boa, muito ruim. Outra história que reimagina a origem do Coringa é que recentemente até saiu pela Eagle Moss, que é o Amantes e Loucos, que foi publicada na Batman Confidential, de número 7 até número 12. Além de ter sido publicado pela Eagle Moss recentemente, em 2017, foi publicado também pela Panini na Batman Manual número 3. Inclusive na capa tem o subtítulo lá, A Origem do Coringa. Essa é outra história que estabelece o Coringa antes de ser o Coringa, como Jack. O Jack é um ladrão fantástico, consegue fazer tudo sem ter nenhum problema com a polícia e tudo mais. É um cara que todo mundo se inspira para fazer os roubos dentro de Gotham. Só que para ele, fazer todos esses roubos não é uma coisa que traz muita alegria para ele. Ele acha que é muito monótono tudo isso. Só que quando ele conhece o Batman, ele sente que o Batman está ali para fazer diferença na vida dele. E ele começa a fazer vários crimes para chamar a atenção do Morcego. Em um desses crimes, o Jack acaba fazendo refém uma das namoradas que o Bruce estava saindo na época. O Jack acaba matando a namorada do Bruce Wayne, e o Bruce Wayne, com raiva, joga uns batirangues que acabam fazendo 2 cicatrizes no rosto do Coringa. Então ele fica tipo com um sorriso assim, sabe? E daí vem o lance que o Batman fica com muita raiva do Jack. O Jack consegue fugir ali mesmo, o Batman tendo jogado os batirangues, feito cicatriz na cara do Jack. E o Batman resolve então fazer a vingança entregando o Jack aí para uma gangue rival a dele. Então o Batman pega o Jack, entrega o Jack para essa gangue rival, a gangue rival espanca o Jack, tudo isso acontecendo na fábrica química, acho que acredito na Ace Chemical. O bandido quase consegue fugir, mas mesmo assim ele acaba caindo no tanque ácido e vira o Coringa. É uma origem que é um pouco melhor escrita em relação comparado, por exemplo, a essa história que eu falei do A.J. Lieberman, que é horrorosa, só que ainda assim a história tem uns probleminhas ali que são bem conflitantes em relação ao que é o Batman. Por exemplo, tem um momento onde o Batman usa uma arma ali. Ele até diz que odeia usar arma, mas ele pega uma arma para tentar atirar e quebrar a arma do Coringa. Eu achei meio bizarro isso aí. Além disso, o fato do Batman ser vingativo, pegar o cara para entregar para a gangue rival, para matar o Coringa, não condiz em relação ao que é o Batman e todo o seu código moral. Sem falar que essa história tem uns desenhos bem ruinzinhos, assim, eu não gosto muito dessa história no sentido artístico, digamos assim, né, que é o desenho. Mas é uma tentativa de estabelecimento da origem do Coringa. É claro que não fica definido que essa é a origem definitiva do Coringa, né, é mais uma daquelas que talvez possa ser realmente a origem dele. Também existe uma história meio que recente de 2010 que foi publicada numa revista chamada The Brave and the Bold, uma clássica revista, né, só que a gente tá falando de uma série mais atual desta revista. A edição número 31 traz uma história escrita pelo J. Michael Straczynski, o famoso escritor de Babylon 5, né, o criador de Babylon 5, escreveu Homem-Aranha e o cacete A4 aí, né. Nessa história, o Coringa está morrendo, né, e ele precisa fazer uma espécie de cirurgia no qual é chamado o átomo para poder fazer ela. O átomo precisa entrar no cérebro do Coringa para injetar um negócio lá para ele poder
viver, né? O vilão poder viver. Inclusive tem toda uma discussão no comecinho ali do Átomo falando, pô, mas por que vocês querem fazer isso? É o Coringa, deixa ele morrer, pô. Mas enfim, ele é convencido de uma maneira lá a fazer essa espécie de cirurgia, desse procedimento médico. E no momento que o Átomo tá no cérebro do Coringa, ele acaba vendo uns flashes das memórias do Coringa. E nesses flashes ele vê uma criança lá que espancava uma garotada, um jovem rapaz ateando fogo na casa dos pais, e ainda é estabelecido que esse jovem rapaz desaparecia com animais, e eu acredito que dissecava os animais, e etc. Tudo que meio que caracteriza um serial killer, né, cientificamente falando. Se algum dia vocês lerem o livro do Mindhunter lá do John Douglas, o ex-agente da FBI, que ajudou a cunhar o termo serial killer, você vai ver que mexer com fogo e fazer dissecação de animais, matar animais, são duas condutas que meio que podem ser ligadas ao passado de pessoas que vão ser ou são serial killers. Enfim, ele estabelece um pouquinho em relação a essa perversidade no passado do Coringa como criança, como adolescente. Tem alguns momentos ali envolvendo o rapaz aí roubando uma loja e assim por diante, mas não tem um momento específico onde o Coringa acaba pulando o tanqueaço. Straczynski tirou esta parte, que eu acredito que foi de maneira proposital até para não misturar com os elementos da Piada Mortal. Inclusive até tem uma referência ao Cavaleiro das Trevas nesse quadrinho, num quadro específico lá. Achei interessante até isso. Mas também não é uma coisa que fica muito bem estabelecido como origem do Coringa especificamente, né? É um flash de memória que pode ser também uma enganação do Coringa, de certa maneira, dentro da loucura dele. E uma das últimas coisas que a gente viu sobre a origem do Coringa foi o próprio Ano Zero, que traz a origem do Batman e a origem do Coringa nos Novos 52. No Ano Zero, o Scott Snyder estabelece que a pessoa que vai ser o Coringa futuramente era o líder da gangue do Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho não era uma entidade só, mas sim várias pessoas que formavam uma gangue e aterrorizavam Gotham City no passado. Acaba se estabelecendo que no final ali, na primeira parte, no primeiro final do Ano Zero, né, que é uma saga de 3 partes, o Batman entra em um confronto com a gangue do Capuz Vermelho e o líder da gangue acaba entrando no soco aí com o Batman e ele meio que se joga no tanque ácido no final ali, na Chemical Waste. O que acabaria criando o Coringa e mais pra frente o personagem, o vilão, acabaria encontrando o Batman, né? Eu acho até interessante essa origem, assim. Ela trabalha um Coringa que é bem diferente, por exemplo, da Piada Mortal, porque o líder Coringa ali, né, o líder da gangue do Capuz Vermelho, é um cara bem maléfico ali também, já meio que dá umas pitadas da loucura do Coringa, assim, no personagem futuro. Mas o que eu acho interessante até que o Scott Snyder fez aqui é que ele não estabeleceu um nome, uma pessoa em específico, um rosto até. Tanto que esse líder aí, ele não aparece em nenhum momento com o rosto dele. O capuz vermelho fica geralmente na cara dele, só aparecendo a boca. Então o Snyder até que meio respeitou o que é a origem do Coringa estabelecida pelo Jerry Robinson, que é uma pessoa que não tem uma origem específica, não tem um nome, não é uma pessoa que a gente possa indicar, ele passou por tudo isso, então tem razão ele ser o Coringa. Porque se bem que razão não existe pro Coringa ser o Coringa, né? Não existe justificativa para um assassino matar pessoas. Certo? Mas o Snyder ele acaba fazendo uma origem diferente pro Coringa, consegue fazer. Mas ao mesmo tempo ele é respeitoso com Jerry Robinson, ou mesmo com a Piada Mortal, que também estabelece lá uma possível origem e não dá nome, não dá uma identidade específica pro Coringa. E por fim, meus amigos, nós tivemos em 2013 aquela saga chamada Vilania Eterna, que inclusive este ano, 2019, está se repetindo com o ano do vilão aí, né? A DC gosta de repetir sagas, que é uma beleza. Mas o lance é que rolou dentro das revistas mensais dos super-heróis uma troca, né? Os vilões viraram os protagonistas dentro das revistas mensais. E o Coringa foi um dos protagonistas na revista do Batman, né? Que virou revista do Coringa no mês de novembro de 2013. Inclusive a numeração era 23.1, porque daí tem outros vilões também que iam aparecer no mesmo mês dentro da revista do Batman como protagonista. Mas dentro dessa revista, que é escrita pelo Andy Kubert, o que é meio estranho, né? Porque o Andy Kubert é mais desenhista, e às vezes ele escreve algumas coisas, mas não tem tanta coisa boa assim dele como roteirista. Mas dentro dessa história é estabelecido ali algumas coisas do passado do Coringa, que envolve lá ele criancinha até. A trama basicamente vai mostrar ali o Coringa num zoológico lá, no momento onde tá rolando toda a invasão do sindicato do crime na Terra, adotando um gorila e treinando o gorila para ser um parceiro do crime dele. Mas ao mesmo tempo o Coringa vai relembrando alguns flashes quando ele vivia com a tia Eunice, uma tia que espancava o bicho de qualquer jeito. Ele gostava de brincar de palhaço, ele tinha um fantochezinho de palhaço, né? Um dia que ele tava brincando como palhaço ali, inclusive com o batom ali, né, vermelho, a tia Eunice pega lá um martelo, destrói a porta, pega o garoto, traz o garoto pra cozinha, aí pega o alvejante pra limpar a cara do Coringa, né, do garotinho lá que ia ser o Coringa.
pelo menos nessa história. E daí ela passa lá o alvejante na cara do moleque e acredito que seja uma das coisas que faz ele ser, tipo, meio brancão, assim. Porque a tia Eunice achava que limpando aí com o alvejante ia tirar todas as impurezas dentro dos poros do garotinho. E em outros momentos ali do quadrinho vai mostrando outras passagens onde o garotinho sofria bullying dos amiguinhos da região, a tia Eunice espancando o garoto novamente, o garoto passando fome porque a tia dele só dava uma ervilha para ele comer no jantar. Então tem vários momentos ali onde esse garotinho, que talvez seja o Coringa, né, segundo os flashes na cabeça dele, sofria realmente ali muito com a criação no passado. Eu não vi mais essa história ser citada posteriormente ou ser referencial da coisa do tipo. O interessante dessa história é que ela também não cita nomes, não cita algo específico da identidade do Coringa no passado. É só uma história mostrando uma criança sendo abusada violentamente aí pela sua tia. Então veja, meus amigos, que tem muitos quadrinhos que querem talvez estabelecer uma origem para o personagem. Alguns quadrinhos tentam fazer essa reimaginação da origem, mas deixam claro que não é nada definitivo, que não é uma história que veio para ser a origem definitiva do Coringa. Inclusive essas histórias que tentam fazer uma origem que não quer ser definitiva acabam sendo as melhores histórias, na minha opinião. Tipo, se você pegar a Piada Mortal, que estabelece uma origem que não é definitiva, acabou sendo meio que a origem definitiva. Ou mesmo a história do Alex Ross, do Paul Dini, que faz uma brincadeira, é uma história bem interessante, muito bem desenhada, e com um bom roteiro do Paul Dini, por exemplo. Então, meus amigos, vira e mexe, o Coringa vai ter uma história que quer contar a sua origem, vai ter algum artista, algum escritor que quer estabelecer isso. Mas a verdade é que o personagem nunca vai ter essa origem específica. Ao mesmo tempo, quando for contada uma origem para ele, de certa maneira, o autor, o artista, não vai estar meio que sujando o que é a origem do Coringa, porque o Coringa pode ter múltiplas origens, pode ser inventado várias origens para o personagem. É uma definição estabelecida muito bem pelo Alan Moore em A Piada Mortal, que acaba sendo respeitosa ao que o Jerry Robson imaginou pro personagem. Então, em relação até ao filme do Coringa, que tá para estrear aí, né, o Joker, com o Arthur Fleck, né, que é interpretado pelo Joaquin Phoenix, não é uma história que acaba sendo desrespeitosa ao que é o quadrinho. Ele não mancha a origem do Coringa, ou ele não ignora necessariamente os quadrinhos e a origem do Coringa em A Piada Mortal, por exemplo. Que, inclusive, foi uma besteira que o Chico Barney falou no Twitter recentemente, que o filme do Coringa não respeitava a origem do Coringa nos quadrinhos. A gente considera o filme do Coringa como mais uma origem possível pro personagem, um estudo da origem do personagem. Então eu acho interessante, assim como o filme pode abarcar esta ideia de uma origem múltipla do personagem. Pelo menos eu encaro assim o filme do Coringa, né? É uma coisa que eu coloquei pra mim em relação ao personagem em si. Por isso que eu tenho uma mente bem aberta em relação ao que o filme pode trazer em relação ao personagem. Inclusive até o próprio Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan e a interpretação do Heath Ledger deixa bem claro ali também que o Coringa não tem uma personalidade específica, né? Não tem uma origem específica, sendo um pouco mais exato, né? No filme ele vai falando várias origens ao decorrer da história ali do filme, né? O que eu acho muito interessante e também respeitoso ao quadrinho. Diferente, por exemplo, do Coringa do Tim Burton, né, que tem uma origem, ele é um gangster, uma coisa do tipo. Inclusive eu acredito que o nome Jack Napier tenha vindo dali, né, do filme do Tim Burton. Mas é isso, meus amigos, vídeo longo para falar de um monte de origem do Coringa que já apareceu aí nos quadrinhos. Agora eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha, se alguma dessas origens citadas aqui é a melhor, se Piada Mortal continua sendo sempre a origem definitiva do personagem ou não. Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe sua curtidinha, se inscreva no canal se você é novo ou nova, compartilhe se você acha que esse vídeo vale a pena. Se você gostou do trabalho que eu estou fazendo aqui, convido os amigos a ajudarem o canal fazendo suas compras na Amazon através do link que está aparecendo na sua tela, que é o pixel.me/caverna-morcego. E sempre lembrando em todo final de vídeo da Semana do Coringa, o Coringa é um personagem da ficção, é um vilão da ficção, não é uma pessoa a se admirar, não deve ser glorificado de nenhuma maneira. Beleza, meus amigos? Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo da Semana do Coringa. Um abraço e fui!